O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar. Com teu amor, Senhor, vem surpreender-me. Com teu olhar, Jesus, vem conquistar-me e te amarei sem medidas, te adorarei sempre mais e mais. Com tua voz, Senhor, rasga o meu coração, se vem romper minha surdez, então seduzir-me, arrastar-me a ti, desposar-me para sempre. Jesus, vem com teu amor, vem com teu poder, vem em mim vencer, pois não quero mais lutar contra ti, quero perder pra ganhar, pobre me entregar, pois só preso a ti eu serei livre para amar. Vem com teu amor, vem com teu poder, vem em mim vencer, pois não quero mais lutar contra ti, quero perder
preso a ti, eu serei livre para amar, livre para... Canta junto, vem com teu amor, vem com teu amor, vem com teu poder, vem em mim vencer, pois não quero mais lutar contra ti, quero perder, perder pra ganhar, pobre me entregar, pois só preso a ti eu serei livre para amar. Meus filhos, o evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 36 até o capítulo 10, versículo 8. Começa o texto dizendo assim: Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, primeira coisa, como é o coração de Jesus? Sabe, Jesus olhava para aquele povo que o seguia, que chegava cansado, ferido pela vida, um povo que estava estagnado porque eles eram usurpados pelos reis e pelos governantes. Mas diante disso, Jesus, ele não fica indiferente à dor daquele povo. Sabe, primeira coisa que eu quero que você saiba: Jesus não está indiferente ao que você passa, ao teu sofrimento, a como você anda. Jesus não está indiferente às dores das pessoas que você ama, que estão perto de você, de tantas pessoas que têm andado, por exemplo, perdido. São Jerônimo vai dizer o seguinte, que Nosso Senhor, Ele olhou com complacência para este povo que andava como ovelha sem pastor, porque os sacerdotes e os escribas daquele tempo tinham deixado o povo de Deus caminhar sem nenhuma instrução. É diante disso que Jesus olha para nós como? Com compaixão. O que é compaixão? É um olhar misericordioso. Tem compaixão aquele que participa da dor e do sofrimento do outro. E deixa eu te falar uma coisa: este sentimento de compaixão é algo que está sendo abolido do nosso tempo. Nós já não sentimos mais com o outro, nós já não sofremos mais com o outro. Nós estamos vivendo numa cultura de indiferença, e isso nós precisamos mudar, porque se nós somos imagem e semelhança deste Deus, nós precisamos ter um coração como o coração dele, um coração que seja capaz de se compadecer da dor do outro, do sofrimento do outro. Pior de tudo, sabe o que é? É quando a gente percebe que dentro de casa, no meio do matrimônio, já não existe mais compaixão de um para com o outro. Não se sofre junto, não se luta junto, não participa das coisas junto. Cada um está para um lado, sabe? Isso não pode acontecer, não é o desejo de Deus para nós. E para poder corrigir isso, o que o Senhor, Ele se preocupa? É necessário ter pastores para pastorear este rebanho que está perdido. Este rebanho que já não consegue mais viver bem, que não consegue mais viver junto. Esse rebanho que não tem mais sentimento para com o outro que está sofrendo. Neste momento o Senhor precisa direcionar, o Senhor precisa pastorear. E aí, se vocês percebem, logo em seguida vem o chamado de Jesus para os 12 discípulos. Notaram isso no Evangelho, sim ou não? Vocês estão prestando atenção no Padre? Quem está comigo aqui, levante a mão. Está chata a pregação? Então não durma, tá? Olha para quem está do lado e diga assim: não durma, presta atenção. Qual era a preocupação de Nosso Senhor? Ele diz assim: olha, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Veja,
A palavra de Deus é para todos os tempos. Naquele momento, Jesus está vendo uma multidão na frente dele, e ele diz: olha, são muitos, a messe é grande demais, são muitos aqueles chamados para serem pastores. Mas Jesus constata que poucos eram aqueles disponíveis para se deixar guiar por Jesus. Poucos eram aqueles que estavam disponíveis para cuidar do povo de Deus. Os que tinham sido chamados de sacerdotes tinham abandonado o povo. Por que eu estou falando isso? Se vocês se lembram daquele episódio que Jesus chega no templo e ele começa a virar as gaiolas, ele solta os carneiros, ele vira a banca dos cambistas que estavam lá. O que Jesus constatou ali? Que a religião tinha virado uma bagunça. Estavam faltando sacerdotes de verdade. E ele diz: a minha casa é casa de oração. Gente, vamos lá. Hoje tem muita gente se intitulando pastor. Hoje tem muita gente se dizendo líder cristão. Mas o que é que move o coração dessas pessoas? Será que o que move verdadeiramente é o desejo de salvar as almas? Sabe, esses dias eu vi um rapaz que ele era muçulmano, turco. Ele veio para o Brasil e ele se converteu. Ele virou evangélico. Mas ele mesmo, tá? Não estou usando uma fala minha, estou usando uma fala dele, que é pública, que está nas redes sociais. Ele disse o seguinte: quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a ouvir falar do cristianismo, eu tive vontade de conhecer Jesus. E ele disse o seguinte: ele foi em determinada igreja, e quando ele viu lá, o pastor saiu com um baita carro de lá da igreja, com um Rolex no pulso, e aquilo chamou a atenção dele. Ele falou que foi mais uma ou duas igrejas e era sempre a mesma coisa. Desculpem o que eu vou falar, e eu não estou querendo falar mal dos outros, mas é um problema dentro do cristianismo hoje. Sabe, hoje ser líder cristão se transformou num trampolim para ganhar dinheiro e não para querer salvar as almas, e isso não pode acontecer. Sabe por quê? Quando aquele que está à frente não olha para as pessoas como ovelha, mas olha para as pessoas como cifra, perdeu a razão de como deve ser pastor. Estão entendendo, meus filhos? Em algum momento essa ovelha vai ficar abandonada, porque o pastor, ele deve dar a vida pelas suas ovelhas. Mas então o que é que nós temos que fazer? É preciso ter pessoas que realmente se abram ao chamado de pastorear as ovelhas do Senhor. Gente, eu não sei se vocês viram esses dias a viagem do Papa à Espanha, e aquilo me questionou demais, sabe? O Santo Padre, onde passou, reuniu multidões assim, foi algo de arrepiar assim. E assim, numa Europa que está cada vez mais laicizada, uma Europa que não quer saber de Deus, ou está islamizada ou está laicizada. Ali uma linda mensagem, e de um homem que é simples, um homem que simplesmente quer levar Jesus, quer levar uma mensagem de paz. Deixa eu falar uma coisa: quanto um homem que quer buscar a santidade é capaz de transformar este mundo? Quanto? E aí eu vi os testemunhos de uma jovem falando de violência doméstica, que o pai tentou matar a mãe, depois a mãe caiu no vício das drogas e ela ficou abandonada, e no ano passado ela conheceu a fé e ela pediu o batismo. De um jovem que vivia no meio do mundo tentando ganhar, lucrar, mas não encontrava felicidade, até que ele encontrou a fé e pediu o batismo. O número de batismo de adultos na Europa tem crescido assustadoramente. Felizmente as pessoas estão se encontrando com Deus. Mas por quê? Porque achou um sacerdote que pudesse com sinceridade levar as pessoas a Deus. Eu vi um menininho falando das dores dele, que aquilo assim me comoveu profundamente. Olha, assistam esses vídeos, tá? Está na Vatican News, né? Português, né? Vocês podem assistir tudo isso.
E aquilo foi muito enriquecedor. Mas eu queria dizer que aquilo que eu vi acontecendo com o Santo Padre o Papa, eu vejo aqui dentro da minha igreja. Eu vejo aqui dentro de tantas pessoas que dizem assim: Padre, eu cheguei aqui, minha vida estava destruída e agora eu tenho fé, agora eu estou me restaurando, agora eu estou crescendo, agora a minha família está sendo restaurada. Eu fui para Rio Preto pregar esses dias e o que eu mais escutei foram pessoas que chegaram assim: Padre, a música que o Senhor canta restaurou a minha vida, a música que o Senhor canta restaurou a minha família. Entendam, existe restauração quando existe uma pessoa disposta a levar Deus verdadeiramente, sem querer nada em troca, querendo simplesmente amar o semelhante e levar este amor que é o Deus vivo e verdadeiro. Agora, para que essa messe grande que está perdida possa receber esse pastoreio, nós precisamos ter vocação sacerdotal e vocação religiosa. Sabe, gente, hoje tem muita gente sofrendo, tem muitos jovens sofrendo. Hoje a perspectiva dos jovens, já não existem mais. 40% da população jovem do Brasil não acredita em nada, não sabe por que está vivendo, sabe, caminha dia a dia empurrando com a barriga. O que nós podemos fazer com relação a essas pessoas? É preciso que se levantem aqueles que têm o desejo de levar Deus. Então, o primeiro ponto da homilia de hoje: vocês percebem a necessidade de novos sacerdotes, sim ou não? Vocês sabiam que hoje no Brasil tem gente que não está podendo participar de missa? Porque não tem quem pregue para eles. Que em diversos lugares do mundo tem lugares que não tem sacerdotes para pregar a palavra para eles. Eles não podem se alimentar com a Eucaristia. Olha, aqui eu tenho que bater no peito e dizer a verdade. Tem muito padre que não está vivendo o que tem que viver. Muito padre. Tem padre achando que tem que ser artista, tem padre achando que tem que ser, como fala, artista de teatro e tantas outras coisas, comediante, e não é padre. O que nós precisamos não é padre cantor, não é padre artista, não é padre isso, não é padre aquilo, é padre que pregue a palavra de Deus e cuide do rebanho do Senhor, é isso. Simplesmente isso. É padre que vá cuidar da vida, que escute as pessoas, que dê bom conselho. É isso que nós estamos precisando. Padre que consiga direcionar a vida das pessoas. É legal ter um padre que canta assim. Por exemplo, o padre Marcelo é um homem santo, gente, é meu amigo. E eu falo para vocês, eu conheço o padre Marcelo. Estou falando de um santo, de um homem que é padre de verdade. Eu conheço o Frei Gilson, a gente estava junto aí, dia 30, nós três. E eu sei da índole dele, eu sei do desejo dele de santidade, do desejo dele de santificar. Aí nós estamos lidando com gente séria. Mas de verdade, eu não vou aqui ficar falando mal dos meus irmãos sacerdotes, mas tem cada coisa que a gente vê, é verdade ou não é, irmãos? Por favor. No outro dia eu vi um padre que estava pregando lá. O cara não fala de Deus, só fala de psicologia. Para que tem psicólogo? Mas se o fiel está precisando de um psicólogo, ele vai no consultório de psicólogo. Agora, chegou para um padre, cara, ele tem que escutar falar de Deus. Ele tem que trazer um alento para a vida da pessoa. Vocês sentem falta disso ou não? Não sente firmeza, sim ou não? Sim, gente, se está faltando esse tipo de padre, nós precisamos rezar por vocação. A messe é grande, mas os operários são poucos. Daí já vem um chamado para a gente rezar para o irmão José, que daqui 15 dias, mais ou menos, né, vai ser ordenado sacerdote. A gente já está rezando em casa, fazendo sacrifícios, pedindo a Deus que o santifique, que seja um santo sacerdote. Mas quantas pessoas precisam escutar a palavra de Deus? Rezem por esses meninos que estão aqui. Olha, muitos vão ser sacerdotes, para que sejam fiéis à sua vocação, para que de fato confirmem o chamado de Deus. Mas sobretudo, reze para que tenha vocação sacerdotal dentro da tua família.
Às vezes nós católicos estamos assim: Senhor, suscita sacerdotes para a nossa obra, para que a igreja tenha sacerdotes santos. Mas quando tem um filho dentro de casa que quer ser padre, a primeira coisa é a mãe se levantar contra, é o pai se levantar contra. Como é que nós vamos ter sacerdotes santos se você não oferta dentro da tua casa os teus filhos para Deus? Sabe, não são todos que vão ser sacerdotes, até porque nós precisamos da perpetuação da espécie, não é verdade? Mas destes, uma parte Deus vai chamar para santificar. Foi assim nas 12 tribos de Israel. Uma tribo era sacerdotal, uma tribo trabalhava somente para a santificação do povo de Deus. Dentro de uma casa, de uma família numerosa, é preciso que os pais ofertem ao menos um filho para que seja para Deus. Agora, como é que nós vamos ter sacerdotes se os casais não fazem nem filho mais? Como é que vai ser sacerdote se não tem filho dentro de casa? Padre, eu quero dar o melhor para o meu filho. Olha, não se preocupe, porque olha, comida Deus provê. Sabe, Deus te dá a graça de trabalhar. O que não pode faltar dentro de casa é amor. Que adianta ter dinheiro, ter comida, ter bens, ter a melhor escola, mas não tem educação dentro de casa, não tem amor dentro de casa? O que vai adiantar? Sabe qual é a maior lacuna que existe hoje nos jovens? E olha, aqui nós temos muitos jovens. Uma constatação nossa, de padres aqui que atendem a juventude: o que falta para a vida desses jovens é a atenção dos pais e educação dos pais. Se você quer ter uma família feliz, comece a fazer o seu papel de pai e o seu papel de mãe, que é cuidar dos seus filhos. Quem concorda, dá uma salva de palmas a Jesus. Agora, casal católico tem que ser aberto à vida. Tem que ser aberto à vida. Claro, tem que saber: padre, eu consigo ter 2, 3 filhos, aqui o meu salário vai dar conta de sustentar essas crianças, né? Existem os métodos naturais aí para a gente poder fazer um planejamento familiar, mas é preciso estar aberto à vida. Se o Senhor mandar, acolher essas crianças, não é? E aí assim nós vamos poder ofertar futuros sacerdotes para a igreja. Mas não tem jeito. Se você não é aberto à vida, como é que nós vamos ter sacerdotes no futuro? Não tem neném dentro de casa, né? Casal católico tem que namorar, tem que fazer bebê. Não tem jeito, sabe? Tem que ter amor entre vocês e estar aberto à vida, aqueles que Deus quiser mandar, tá? Então é preciso, em primeiro lugar, isso: estar aberto a ofertar a Deus aqueles que Deus está pedindo. Segunda coisa, rezar pelas vocações. Vocês rezam pelas vocações? Vocês rezam pelos padres para que sejam santos? Porque para reclamar a gente é bom, mas e para a gente rezar? É preciso colocar os nossos sacerdotes todos os dias nas nossas orações e pedir para Jesus: Senhor, a messe é grande, os operários são poucos. Suscita no meio da messe operários para a tua vinha. Para que isso? Para que tem os padres? Para formar o novo povo de Deus. Quantos foram os discípulos que Jesus chamou? Quantos eram as tribos de Israel? Os discípulos são o novo povo de Deus. Nós somos o novo povo de Deus. Agora, o povo que atende ao chamado de nosso Senhor, que escuta a voz do Senhor. Os discípulos hoje são os padres da igreja, que formam este novo povo. Peçamos ao Senhor que mande padres santos, para que este povo de Deus também seja santificado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado.